1,5 trilhão de dólares para o exército. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou planos de elevar o orçamento militar americano ao maior nível em mais de 70 anos para construir o exército dos sonhos, como ele mesmo disse, e garantir a segurança do país contra todos os inimigos. Trump pediu ao Congresso dos Estados Unidos da América que, já a partir de outubro deste ano, aumente o orçamento militar em 50 bilhões, chegando a 1,5 trilhão de dólares. Isso é simplesmente um recorde histórico. Trump afirma que quer construir não apenas o sistema de defesa antimísseis Cúpula Dourada, mas também a Frota Dourada, a Força Aérea Dourada e assim por diante. Este ano, o orçamento de defesa dos Estados Unidos da América é um pouco mais de 900 bilhões de dólares, mas de onde conseguir mais 600 bilhões é uma questão para Trump. Ele responde: vamos pegar o dinheiro das tarifas dos países que roubaram a América antes. Trump afirma que os Estados Unidos da América controlarão a Venezuela por muitos anos. Ele questiona: vocês acham que só chegamos lá e pronto? Não, ele afirmou diretamente que sim, os Estados Unidos da América vão assumir o controle da Venezuela por muitos e muitos anos e que os Estados Unidos da América estão realmente prontos para tomar a Groenlândia à força militar. Ao mesmo tempo, o presidente francês Emmanuel Macron declarou que os Estados Unidos da América estão se afastando da Europa e que é preciso estar preparado para que os antigos aliados e parceiros de ontem possam de repente se tornar adversários. Então, o que Donald Trump está planejando? Vamos discutir isso juntos. Meu nome é Alexei Pech, vamos conversar sobre esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste episódio e siga meu canal no Telegram, Pech News. O link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou planos de aumentar os gastos militares do orçamento americano para um nível recorde, o maior em mais de 70 anos, para construir o exército dos sonhos, que será capaz de garantir a segurança dos Estados Unidos da América contra todos os inimigos do planeta. Em 2027, o orçamento do Pentágono deve aumentar para 1,5 trilhão de dólares, escreveu Donald Trump na rede social Truth Social. Lembro que o ano fiscal nos Estados Unidos da América começa em outubro deste ano, de 2026. Comparado ao ano atual, isso equivale a 901 bilhões de dólares. Os gastos militares dos Estados Unidos da América, já os maiores do mundo, vão crescer mais de uma vez e meia. Segundo Trump, ele tomou essa decisão após longas e difíceis negociações com senadores, congressistas e ministros. E o novo dinheiro para os militares será garantido pelas tarifas impostas contra países que no passado, como ele disse, roubaram a América. Bem, aqui vai um pouco de contexto histórico. A última vez que os Estados Unidos da América aumentaram o orçamento militar em mais de 50% foi em 1951, durante a Guerra na Coreia, quando os Estados Unidos enviaram centenas de milhares de soldados para enfrentar as forças de Kim Il-sen, que eram apoiadas pela China e pela União Soviética. Ou seja, naquela época estava claro, era a Guerra da Coreia. Era necessário aumentar os gastos, e foi naquela ocasião que os Estados Unidos da América aumentaram o orçamento do Departamento de Defesa em 50% pela última vez. Mesmo na época de Ronald Reagan, no auge da Guerra Fria, quando os Estados Unidos da América lançaram o programa Guerra nas Estrelas e instalaram mísseis nucleares na Europa, o aumento do orçamento militar não foi tão rápido. Por exemplo, em 1981, Reagan aumentou em 25% e em 1982 mais 20%, mas nunca chegou a 50%. Centenas de bilhões de dólares em novos investimentos, todos para o Pentágono, são necessários para financiar os programas de defesa de Donald Trump, incluindo o sistema de defesa antimísseis Cúpula Dourada, assim como o projeto de modernização das forças navais Frota Dourada. Ou seja, quando Trump disse há alguns meses que não gostava da Marinha Americana, que os navios eram feios, ele não estava brincando. Ele realmente está disposto a investir dinheiro na criação da Frota Dourada. Aliás, os 175 bilhões de dólares e o projeto Frota Dourada prevê a construção de 25 novos navios de guerra classe Trump que serão equipados com lasers, mísseis hipersônicos e poderão transportar armas nucleares. E sim, não riam, mas o Trump decidiu que haverá navios de guerra da classe Trump. Para que o plano de Trump seja realizado, será necessária a aprovação do Congresso, onde os republicanos têm apenas uma maioria pequena.
Muitos deles apoiam a ideia de Trump, mas a escala dos gastos militares adicionais gera dúvidas. Mas onde conseguir mais 600 bilhões de dólares? Hoje, os Estados Unidos da América gastam 3,5% do produto interno bruto em defesa. Como afirmou Don Bacon, da Câmara dos Representantes de Nebraska, é preciso pelo menos 4% do produto interno bruto. Ele defende aumentar os gastos com defesa em pelo menos 0,5%. A seguir aqui está a citação. É disso que precisamos para reconstruir nossa frota, nossas forças aéreas, nossos mísseis balísticos intercontinentais, nossos bombardeiros e cuidar dos nossos soldados. Segundo ele, muitos republicanos defendem um aumento de longo prazo no orçamento militar, que afetará mais de um ano. O Comitê por um Orçamento Federal Responsável, Centro Analítico Apartidário dos Estados Unidos da América, aponta que os planos de Trump custarão 5 trilhões de dólares até 2035. Ao mesmo tempo, as tarifas estão longe de cobrir todas essas despesas. No atual ano fiscal, elas trouxeram ao orçamento 288 bilhões de dólares, ou seja, um pouco mais da metade do valor que Donald Trump precisa. Mas aqui a questão é outra. O que Trump está planejando? Acho que Trump tem um objetivo. Em entrevista ao jornal New York Times, o presidente dos Estados Unidos da América declarou que a América pode controlar a Venezuela por muitos anos. O presidente dos Estados Unidos da América afirmou que o país quer restaurar a Venezuela de modo muito vantajoso para si mesmo. Nós vamos usar o petróleo e vamos pegá-lo. Estamos reduzindo os preços do petróleo e vamos dar dinheiro à Venezuela, do qual ela precisa urgentemente. Trump afirmou que sua administração mantém contato constante com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, ex-vice-presidente, e destacou que o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, está sempre em comunicação com ela. Aliás, recomendo que assistam ao episódio anterior, onde revelo a história de Delcy Rodrigues e seu irmão Jorge Rodrigues. Eles, de fato, enquanto o regime de Modoro estava no poder, conduziam negociações secretas com os americanos e, na prática, traíram Nigala Samoduro, ajudando os americanos a capturar o presidente venezuelano. E agora, o clã da família Rodrigues assumiu o poder com a ajuda dos americanos. Mas vamos voltar à entrevista de Donald Trump para o New York Times. Essa entrevista aconteceu em meio a crescentes questionamentos sobre como será o controle dos Estados Unidos da América sobre o país sul-americano após a captura e posterior acusação do ex-líder do país, Nicolás Maduro. Trump tem falado cada vez mais sobre o papel do petróleo na tomada do país pelos Estados Unidos, declarando no início desta semana que a Venezuela irá refinar de 30 a 50 milhões de barris de petróleo, mas parece que Trump decidiu de forma híbrida, vou dizer cuidadosamente, anexar esse país de maneira híbrida, ou seja, não há anexação, não há ocupação. Mas, de fato, lá estão representantes indicados pelos americanos, que trabalham diretamente com eles. Além disso, surgem questões sobre o que as ações dos Estados Unidos da América na Venezuela significam para outros países da América Latina. Donald Trump causou perplexidade no domingo quando declarou aos jornalistas que uma operação dos Estados Unidos da América na Colômbia não parecia má ideia e que Cuba estava prestes a cair. Por exemplo, após a operação dos Estados Unidos da América na Venezuela, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e Donald Trump trocaram essas farpas verbais, mas depois Trump afirmou que foi uma honra conversar com o presidente colombiano. Ele afirmou que o presidente da Colômbia ligou para ele pessoalmente, e aqui está a citação: "Agradeci a ligação e o tom dele, e estou ansioso para encontrá-lo em um futuro próximo." Trump tentará negociar com a Colômbia. Ao mesmo tempo, o presidente da França, Emmanuel Macron, criticou a administração Trump por ignorar a ordem global baseada em regras. Após a queda de Nicolás Maduro na Venezuela e a volta das ameaças de anexar a Groenlândia, Macron disse que os Estados Unidos da América estão se afastando dos aliados. Estados Unidos é uma potência estabelecida que gradualmente se afasta de alguns de seus aliados e se desvincula das regras internacionais que ela mesma havia promovido anteriormente. Macron afirmou diretamente que Trump busca dividir o mundo em esferas de influência, onde os Estados Unidos da América dominam o hemisfério ocidental de acordo com a chamada doutrina Monroe. Macron também elogiou os esforços diplomáticos de Trump para encerrar a guerra na Ucrânia. Depois, a outra citação: "Estamos evoluindo em um mundo de grandes potências, onde existe uma tentação real de dividir o mundo.
O que aconteceu nos últimos meses e às vezes nos últimos dias não diminui essa avaliação. Mas depois Emmanuel Macron ainda assim declarou, cito: "Todos os dias as pessoas se perguntam se a Groenlândia não será tomada ou se o Canadá não corre o risco de se tornar o 51º estado dos Estados Unidos da América e, sabe, diante do aumento do orçamento militar pelos americanos, isso parece cada vez mais realista." O presidente da França não mencionou especificamente a Venezuela, mas a situação em Caracas e na Groenlândia são os principais problemas para Paris, que ajuda a elaborar uma resposta europeia às ameaças de Trump contra o território autônomo dinamarquês. Macron afirmou que a Europa deve responder rejeitando o que ele chamou de novo colonialismo e investindo ainda mais na autonomia estratégica da Europa. Já falo sobre isso faz tempo. Já faz anos que o presidente francês prega que a Europa deve reduzir sua dependência tanto dos Estados Unidos quanto da China, mas esse apelo recente corre o risco de soar pouco convincente para os demais parceiros europeus, preocupados com a fraqueza de Macron dentro da própria França. Macron ressaltou que a Europa deve proteger suas fronteiras com acordos comerciais que tenham cláusulas de proteção mais rígidas, semelhantes às que estão presentes nos acordos que Trump faz com as partes que ele considera adversárias. Vale lembrar que a Europa deve se preparar para vários cenários, mas o objetivo de Trump, ao meu ver, não é a Europa. Na véspera, Trump criticou a OTAN, mas pela primeira vez afirmou publicamente que os Estados Unidos da América nunca deixarão a aliança. E acrescentou que Rússia e China temem a OTAN por causa da presença dos Estados Unidos da América, e isso deve permanecer assim. Por isso, parece mais que Trump decidiu acelerar a corrida armamentista, na qual nem a China nem a Rússia têm chance de vencer, assim como aconteceu com a União Soviética. Exatamente a mesma coisa, ao que me parece, agora Donald Trump está tentando fazer com os russos e chineses. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like se este episódio foi interessante e informativo para você. Você pode apoiar financeiramente o trabalho deste canal do YouTube usando qualquer site de doação pelo QR Code na sua tela ou pelos links. Na descrição deste vídeo está escrito: apoiar o canal Alexei Pitti. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Eu ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso, se cuidem, até mais a todos.